enquanto eu começo a gravar aqui, tá meio lento, essa coisa, mas vamos lá. Final de semestre é assim mesmo, né? No último encontro, nós conversávamos então sobre. No último encontro, a gente tinha coação, né? E ficou para falar hoje sobre está perigo, lesão e fraude contra credor. Ainda dentro do tema defeitos do negócio jurídico. Certo? Maravilha. Travou já? Será que voltou? Voltou, mas parece que está com atraso do áudio. Tá com delay? Isso. Vamos tentando assim, e se tiver muito ruim, vocês me avisam, eu atualizo aqui a página, pode ser? Beleza. Beleza. Então, ó, quando nós falamos ainda dentro dos defeitos do negócio jurídico, nós estamos conversando sobre os vícios da vontade, né? Então, falamos do erro, dolo e coação. Agora, o próximo assunto é o estado de perigo. Você olhando lá o Código Civil, você percebe que ele não tem muitos artigos, né, dedicados ao estado de perigo. Vamos pegar ele aqui. Dos defeitos, dolo, do estado de perigo. Na verdade, tem um artigo só. O mesmo acontecendo com a lesão. O estado de perigo está no artigo 156, tá? Do Código Civil. Uma explicação minha, primeiro, assim, sem recorrer à doutrina, para que nós entendamos e possamos fixar as bases, né? Do que é o estado de perigo. Pessoal, o estado de perigo no direito civil, ele é primo, né? Primo próximo do estado de necessidade lá do direito penal. Aqui no direito civil, o estado de perigo ele se verifica sempre quando alguém com necessidade de salvar a si próprio ou alguém da sua família aceita celebrar negócio jurídico com desvantagem. Então, eu repito, é quando alguém, diante da necessidade de salvar a si próprio ou alguém da sua família, aceita celebrar um negócio jurídico com extrema desvantagem. Então, um exemplo. O declarante da vontade, né, o agente, ele está com o seu filho adoecido, precisando imediatamente de uma cirurgia de urgência. Só que, espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós, né? Só que essa cirurgia é realizada só num determinado hospital, é uma cirurgia muito específica. Por exemplo, se fosse para o sistema público fazer, demoraria 8 meses e tem que ser feito essa noite. E a vizinhança toda sabe desse drama familiar. Esse dado é importante, hein? A vizinhança toda sabe. E aí esse sujeito, desesperado, vai nas redes sociais e anuncia que está vendendo a caminhonete dele, uma Dodge Ram, que custaria 250 mil, ele entrega por 70 mil reais, que é o valor exato da cirurgia. E o vizinho do lado, sabendo desse drama familiar, vê o anúncio, corre lá e faz a proposta e eles fazem a compra e a venda da caminhonete. Esse é um exemplo clássico de estado de perigo, tá? Nós vamos, claro, estudar todos os requisitos, mas para que vocês possam entender como que o legislador civilista pensou esse instituto, tá? Então tá lá, né, agora acompanhando com o material, tá aí na tela o conceito que eu já falei, né? A pessoa de extrema necessidade
uma situação de extrema necessidade que conduz uma pessoa a celebrar um negócio jurídico, em que assume obrigação desproporcional e excessiva, né? Aí tem alguns exemplos também, além desse do salvamento do filho, né? Tá aí na tela o exemplo do próprio salvamento, né? Imagina lá que o sujeito está se afogando, esse é o exemplo, né? O náufrago, lembra do Tom Hanks, né? Ele está se afogando, ou enfim, está perdido no oceano lá, e ele oferece uma vantagem excessivamente desproporcional para que ele seja salvo. Porque como o dispositivo fala, né, salvar a si mesmo ou pessoa de sua família, tá? E daí, né, o dado importante, né, de grave dano conhecido pela outra parte. Por isso que eu frisei para vocês que os vizinhos sabiam. Então, está aqui, ó, o outro exemplo, né? Deixa eu tirar aqui que dobrou, né? Doente, que no agudo da moléstia concorda com altos honorários exigidos pelo cirurgião. A mãe que promete toda a sua fortuna para quem venha salvar o filho, que está sendo afogado, ou que vai ser queimado pelo fogo, e por aí vai. São vários exemplos que nós vamos encontrar, né? Não sei se já tinham ouvido falar desse instituto antes alguma vez na vida. O estado de necessidade é tranquilo no direito penal, né? A tábua de salvação, dois estão se afogando, um sacrifica o outro para se salvar, enfim, tem toda aquela teoria. Aqui não existe necessariamente o sacrifício de um bem jurídico, mas existe uma violação do bem jurídico cuja existência da violação é admitida pela parte que precisa salvar a si próprio ou alguém da sua família. Então, o que eu tenho não é a aniquilação de um bem, mas sim uma violação a esse bem. E só para que a gente possa até adiantar a conversa, é claro, né, turma, que um negócio desses praticado em estado de perigo, ele admite anulabilidade, né? É claro que no primeiro exemplo que eu dei, do pai que vendeu a caminhonete para pagar a cirurgia do filho, nada impede que dentro de 4 anos o pai procure o Poder Judiciário para a anulação dessa compra e venda, tá? Porque é uma lógica mais ou menos assim. Me parece, pelo menos, esse é o meu sentimento, gostaria até de ouvir de vocês, caso discordem. Mas me parece que o legislador disse o seguinte: a gente pratique o negócio jurídico, mesmo com desvantagem. Fica tranquilo. Salve-se ou salve o seu familiar e depois nós vamos resolver essa situação da compra e venda. Me parece que é essa a mensagem. Agora, é claro que também o pai, por um imperativo moral, ele possa dizer, olha, eu não quero saber, o importante é que o filho foi operado, tá bem, tá saudável, dinheiro ele te ganha outro, enfim. Mas fato é que existe essa faculdade no artigo 178, que já conversamos, né, de buscar-se a anulação do negócio jurídico no prazo de 4 anos. Nós vamos falar um pouco mais depois. Podemos dar sequência, turma? Tudo ok até aqui? Professor, Pois eu não. entendo essa anulação no caso, assim, por exemplo, da outra parte, assim, do adquirente e tal, que cresce o olho em cima, que age, que compra até com uma certa má fé. Mas não seria meio que injusto com uma parte, assim, por exemplo, de boa fé? Falou assim, pô, agora eu consigo comprar aquela caminhonete e tal, ele está oferecendo por esse preço e tal. Não iria prejudicar essa parte de boa fé? Por isso, Luiz, que o artigo, né, ele exige aqui, ó, de grave dano conhecido pela outra parte. Então, se o terceiro não conhece, ele está de boa fé e aí não há o que ser feito, né? Então, esse trecho, grave dano conhecido pela outra parte,
Você encontra a doutrina dizendo e chamando isso, e aí, por favor, não confundam, mas a doutrina e mesmo nos preparatórios para cursinho, para facilitar o entendimento, eles chamam de dolo de aproveitamento. Quer dizer, o sujeito que comprou a caminhonete, ele tem que querer aproveitar-se de uma situação de necessidade que ele conhece que o outro está passando. Agora, desconhecendo, não há o que ser feito, né? Vejamos. Aí vieram duas perguntas. Eu vou começar pela última. A especificidade do termo liquidação, no caso, não seria contrariada. Liquidação no termo financeiro em si. Isso. Liquidação no termo de transformar em dinheiro, né? Transformar um bem em dinheiro. Mas poderia ser também, Adeilson. Imagina uma outra situação que, ao invés de vender a caminhonete, o médico chegasse para ele e dissesse assim: ó, você não tem o dinheiro para operar? O que você tem lá de bom na tua casa? Ah, eu tenho lá uma caminhonete Dodge Ram 2021. Acabei de comprar, ela custa 250 mil. Aí o médico fala: então você dá a caminhonete para mim, eu opero. Entendeu? Pode ser a entrega do bem, pode ser a venda e transformar em dinheiro, né? Aí teve um pedido da Ana. Professor, pode repetir a parte que falou sobre o bem jurídico? Era só uma pequena, um pequeno paralelo que a gente traçou entre o estado de perigo do direito civil e o estado de necessidade do direito penal, né? Onde lá no estado de necessidade eu tenho uma ofensa grave a um bem jurídico, né? Aqui no direito civil nós sabemos que as violações elas são menos graves. Então eu poderia chamar de mera violação, né? Tá? Aí, só para eu continuar no mesmo raciocínio, se é comum, olha, eu tô há 10 anos labutando aí na vida forense, só que eu falo para você sempre que o trabalho no Ministério Público ele é muito completo, só que no Ministério Público não pega esse tipo de causa, entendeu? Então eu não tenho parâmetros pessoais para dizer da frequência desse tipo de situação. Mas eu acredito que deva ter alguma incidência, né? Mais do que o erro, com certeza tem. O Lucas perguntou: essa parte de trocar o bem pela cirurgia, caso o bem valha muito mais, seria de má fé? Me parece que sim, Lucas. Me parece que sim. E passível de anulação daí. Certo? Você perguntou também qual é o ônus. Eu não consegui captar a vossa mensagem. Em qual sentido você perguntou qual é o ônus? Questão que você estava explicando sobre não confundir com cursinho. Eu esqueci agora, eu tava. Tá. É assim, ó. É que no cursinho eles ensinam assim, que no estado de perigo existe um dolo de aproveitamento. Mas daí não confundir com o dolo defeito do negócio jurídico. O dolo de aproveitamento aqui, a expressão é usada como vontade de aproveitar-se da desgraça alheia, entendeu? Era essa diferenciação só. Porque você vai também encontrar em prova de concurso, eu já vi. Que o estado de perigo exige um dolo de aproveitamento. E daí pode gerar uma confusão terminológica, mas só para esclarecer. Podemos dar sequência, pessoal? Então vamos lá. É claro, né? O Instituto ele é dissecado, né? Da leitura do artigo 156, nós vamos destrinchando, né? Em alguns requisitos ou elementos do estado de perigo. Aqui é fácil, só para a gente sistematizar e entender. Então, o primeiro requisito ou elemento é uma situação de necessidade. Ora, o dispositivo é bem claro, né? Quando fala ali, né? Ó, premido da necessidade.
né? Quando a gente fala que a pessoa está premida da necessidade, é porque ela está numa necessidade urgente. Né? Então, a presença da necessidade de salvar a si próprio ou pessoa da família é um requisito indispensável. Do contrário, eu não tenho nem o perigo, né? Tá? Segundo, a iminência de um dano atual e grave. Veja, o perigo aí que gera o estado de perigo, né? Ele tem que ser um perigo atual, ou seja, que está acontecendo ou está para acontecer, tá? E, é claro, ele tem que ser grave, tem que ser algo que abale, não é? O agente a ponto dele aceitar praticar esse negócio jurídico com manifesta desvantagem. É dizer, não celebrado o negócio jurídico, não há como evitar a ocorrência do dano. Tá? Daí dizer, então, que a necessidade que esse dano seja atual ou iminente e que seja real, grave. Óbvio que essas análises elas são feitas casuisticamente, em cada caso, em cada processo, né? E aqui volta aquela aplicação conjunta, né, do critério do homem médio, junto com o critério concreto, tá? Por quê? Porque é preciso saber se naquele caso em específico existe um perigo de dano atual ou iminente e de um dano grave. Então eu preciso olhar caso a caso. Olha que bacana o exemplo. Eu acho esse exemplo um dos melhores do livro do Carlos Roberto. Imagina um sujeito que está nadando no alto mar, mas ele é um nadador profissional, né? Sabe aqueles nadadores de travessia, aquele pessoal que atravessa o Canal da Mancha? Então o nadador está lá treinando, nadando. E a mãe dele, muito querida, né, nunca tinha visto o filho dela fazendo um treino desse. E ela fica apavorada, né? Vendo o filho nadando em alto mar, um mar revolto, bravio, mas ela não sabe ou esquece na hora da técnica que o filho dela tem. Ele treinou para fazer isso a vida inteira, né? E a mãe, temendo esse afogamento do filho nadador profissional, promete para o salva-vidas: se você tirar o meu filho daquele oceano, daquele mar revolto, eu te dou a minha casa. Ora, na análise concreta, nós chegamos à conclusão que não existe uma iminência de dano atual e grave. O sujeito não se afogaria nessa situação. Então, se falta um requisito do estado de perigo, o instituto inteiro cai. Isso é perigoso o filho salvar o salva-vidas, né? SOS Malibu. Nossa, essa é antiga, hein? Agora é diferente o mesmo quadro, só que você tira o nadador profissional e coloca um adolescente de 12 anos que aprendeu a nadar há 6 meses atrás na piscina do condomínio. Aí eu posso falar que existe um dano, né, grave, iminente. É quase certo, é muito certo, a probabilidade é muito grande de que esse adolescente vá acabar se afogando. E para evitar esse afogamento e salvar o filho, aí a mãe promete, por exemplo, transferir a propriedade da casa para o salva-vidas, ou para um terceiro que está ali na praia olhando, né? Nesse caso, então, eu posso falar que existe a iminência de um dano atual e grave. Certo? E o terceiro requisito é óbvio, né? É óbvio no sentido de que sem isso eu não posso falar também em estado de perigo, que é o nexo de causalidade entre a declaração de vontade, é o nexo de causalidade entre a declaração de vontade e o perigo de dano. Tudo ok com essa expressão, nexo de causalidade, sim ou não?
Sim. Sim, né? Então, só para não passar em brancas nuvens, né? Você vai encontrar lá várias definições de nexo de causalidade. Eu gosto daquela mais simples. O nexo de causalidade é a ponte que liga a declaração de vontade e vice-versa. Né? Você vai achar em outras doutrinas, é o fator aglutinante. Não precisa tudo isso. Né? A ponte que liga a declaração de vontade e o perigo. É dizer, só houve a declaração de vontade porque havia o perigo. Né? Quer dizer, o perigo é a causa da declaração de vontade. E aí vem, né? Olha só. Eu posso ter um perigo putativo. Tudo ok também com essa expressão putativo, né? Eu posso ter um perigo putativo, ou seja, imaginário, tá? Uh, que se passa na cabeça do declarante. Veja, basta que o declarante pense que está em perigo, pois esse é o móvel da sua participação no negócio desvantajoso. E tal suposição deve ser do conhecimento da outra parte. Olha como que é importante sempre que a outra parte conheça, não é o estado de perigo alheio. Seja um estado de perigo real, seja um estado de perigo imaginado, putativo. O quarto e último requisito é a incidência da ameaça de dano sobre a pessoa do próprio declarante ou pessoa de sua família. Né? É claro que esse estado de perigo, se ele recai sobre uma pessoa desconhecida do declarante, falta esse requisito exigido pela lei. Né? A lei exige que seja o perigo recaindo sobre o próprio declarante ou pessoa de sua família. E aí vem a pergunta: o que é família para o estado de perigo? Né? Ora, na aula passada, nós fizemos a mesma indagação quanto à coação, né? E lá tinha um parágrafo único no artigo da coação, que também tem aqui no artigo 156. Quer ver? Olha lá. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, aqui nós temos duas observações importantes. A primeira, o que é família? Né? A doutrina diz, turma, que o vocábulo, a palavra família, ela deve ser interpretada da forma mais ampla possível, tá? Como nós já falamos com relação à coação. Agora, e no que diz respeito ao sujeito que está fora da família? Aí vai depender da análise do caso, né? Deixa eu ver se está aí na tela, para ficar bem bonitinho, aí a gente já conversa. Aqui, ó. Ó que interessante, ó. Pode ser, então, um amigo íntimo, um namorado, noivo, colega de trabalho, enfim. O que interessa, turma, muito mais do que a classificação, é entender o vínculo afetivo, não é? Entre o declarante e essa pessoa. Seja amigo, namorado, noivo, namorada, noiva, enfim, né? No sentido de saber, de apurar-se no caso concreto, se aquele perigo que essa pessoa fora da família estava sujeita abalava tanto o declarante a ponto de ele celebrar o negócio com manifesta desvantagem, no intuito de salvar essa pessoa, que, embora não sendo da família, tenha vínculo afetivo, não é, com o declarante. Né? Então tá lá tá na praia lá o sogro, a sogra, a filha e o namorado da filha. Essa figura, né, do genro. Enfim.
e o sogro olha lá na frente, assim, no oceano, percebe que o genro está sendo levado, não é? Porque vocês sabem que o mar é traiçoeiro, né? Especialmente em determinadas áreas onde ele volta e com mais força ele vai puxando a pessoa. Tudo bem, Daniela. Fica tranquila. Se precisar ficar entrando e saindo também, não tem problema nenhum, tá? Beleza. E daí o sogro vê, né, o genro sendo levado pelo oceano. Ele tem duas opções, não é? Fingir que não viu, arrumar as coisas, pôr debaixo do braço e ir embora, e seja o que Deus quiser. Ou, que não é certo, é claro, né? Apesar de ser genro, é um ser humano. E ele tem a segunda opção, que é tentar, no nosso caso aqui, fechado no estado de perigo, oferecer uma vantagem manifestamente desproporcional para um terceiro salvar esse garoto. Tá? É claro, ele poderia correr atrás de um salva-vidas, ele poderia fazer N coisas, mas eu estou fechando o exemplo aqui no... Ele poderia pedir uma cerveja e ficar olhando também, né? Mas eu estou focando aqui no exemplo do estado de perigo, tá? Então, nesse exemplo, ele pega um terceiro lá, você nada bem? Sou nadador muito bom e tal, nasci aqui na praia, conheço tudo. Então, eu vou te dar o meu carro que está estacionado ali na frente, tá aqui a chave, ó. Mas primeiro você tira o meu genro da água, porque ele está se afogando, está sendo levado para mar aberto. Boa, uma raspadinha. Legal. Então, veja. E depois, né, como é que eu vou manejar uma ação contra o terceiro que salvou lá o meu genro e dizer, olha, era importante para mim salvar o meu genro a ponto de ter celebrado esse negócio com extrema desvantagem. Ora, penso eu que a prova é circunstancial, testemunhal, documental, né? Traz lá fotos que demonstram que havia um afeto, traz testemunhas. Não tem outro jeito de provar, né? Tá? Por exemplo, a minha relação com o meu sogro, né? Eu chamo meu sogro de meu pai. E ele me chama de meu filho. E não é retórica, não. Né? É um sentimento verdadeiro, né? Também eu frequento a família lá desde 2008, né? Então, algum sentimento tem que desenvolver nesse período todo, né? Mas é algo sincero. Então, essa prova, talvez você estivesse perguntando isso, né? Como é que eu vou provar isso para o juiz? Vai ser documental, testemunha e tudo mais, né? Tem que aguentar, é o ônus também, né, Camila? Tem o bônus e o ônus da paternidade, né? O bônus é ter o filho, a filha e tal. O ônus é aguentar o que vem junto no pacote. Né? No caso, eu. Mas vamos combinar, né? Um genro como eu, putz, grila. Não é qualquer esquina que você acha, não. Tá certo? Ai, só assim mesmo, né? Legal. Entenderam esse quarto requisito? Então, alguém da família, levando em consideração a ideia que a acepção mais ampla de família, e se extrapolar esse âmbito familiar, amigos, colegas de trabalho, enfim, a análise deve ser feita caso a caso, tá? É como se eu tivesse dito para vocês, dizendo de outra forma, é assim, ó, quando é com a família, é presumido o afeto, a preocupação. Quando é com gente de fora da família, deve-se analisar caso a caso. Boa. Melhor partidão aqui da nossa grande Ribeirão Claro. Grande e progressista Ribeirão Claro. Legal. Muito bom. Outro requisito. Então, nós já estamos no quinto requisito. São 6, tá? O quinto requisito, desculpa, passou aqui do ponto, que é aquilo que nós já conversamos, mas para reforçar,
que o conhecimento, que haja conhecimento do perigo pela outra parte. Então, tá vendo aqui, ó, essa ideia de um aproveitamento da situação para obtenção de uma vantagem. Ora, é má fé, né? A gente pode resumir isso em má fé, tá? Então, a outra parte se aproveita de um momento de vulnerabilidade, de fragilidade, não é? Daquele que está submetido a um estado de perigo. E a partir dessa situação, tira vantagem mesmo, né? Como se fosse aqueles animais carniceiros, né? Ele fica esperando ali a desgraça alheia para tirar a vantagem. Lembrando que se a outra parte está de boa fé, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Se a outra parte não sabia do perigo, deve-se presumir que agiu de boa fé. Aí eu não posso falar em anulação, tá? Mas aí quer dizer que mesmo de boa fé, o cara vai dar um chocolate no outro, uma caminhonete que vale 250, o outro vai comprar por 70 e 180 mil fica para trás de prejuízo, é isso? Não. Eu disse para vocês anteriormente que não há o que fazer no sentido de anular o negócio. Mas nada impede, tá aqui agora, só esse pedacinho, nada impede que o juiz determine a redução do excesso. Ou seja, que esse valor, ele não vai ser nem os 250 e também não pode ficar nos 70. Mas nada impede que o juiz diga, olha, para fazer um equilíbrio mínimo aí, você vai pagar 150 mil nesse bem. Certo? Tranquilo até aqui? Ah, mas vamos dando sequência no processo. Então o juiz fala, ó, 70 é muito pouco, 250 é o valor cheio para a gente equilibrar 150 mil. E daí o comprador de boa fé, ele diz para o juiz, olha, eu não tenho esse valor para pagar. Né? Eu não vou tirar do bolso mais 80 mil. Aí o juiz vai olhar para ele e falar, você tem a caminhonete ainda? Eu tenho. Então você devolve a caminhonete para ele e ele vai te devolver o que você pagou, entendeu? Para que voltem as partes ao que era antes. Claro que isso pode admitir uma série de variações, né? No sentido de contemporizar as partes. Mas o que eu gostaria que vocês gravassem é que se o agente está de boa fé, aquele que adquiriu o bem, no nosso exemplo, está de boa fé, eu não posso pleitear a anulação do negócio, mas eu posso pleitear a redução da desvantagem, tá? No sentido de minimizar o impacto desse negócio na vida daquele que estava em estado de perigo. Tranquilo, turma? Fácil, né? Podemos dar sequência? Então vamos. Opa. Veja lá. Os efeitos agora do estado de perigo. Desculpa, tem o 6, né? Opa. Tem o número 6 aqui, ó. Eu pulei. O sexto e último requisito. Assunção de uma obrigação excessivamente onerosa. Quer dizer, que haja manifesta desproporção. O que quer dizer manifesta desproporção? É algo que é explícito, é fácil de você perceber, né? Qualquer um que olha para aquele negócio fala, vixe, né? Admirado com a desproporção, com a desvantagem que uma das partes experimentou. Tá? Quanto a esse, não há muito o que discutir, a não ser essa observação aqui, ó. Que se a desproporção for razoável, ou seja, dentro daquilo que é praticado no mercado, em termos de desconto, né?
Aí o negócio é considerado normal, válido, não se fala em anulação de nada, nem ação para redução de valor, né? Fica como está. E é claro que essa onerosidade ela vai ser analisada também caso a caso, né? Levando em conta o valor do bem, levando em conta a situação financeira da vítima, né? E aqui é importante, ó, porque eu vejo cair muito em prova, sempre levando em conta os valores da época da celebração do negócio. Por que essa observação? Porque essa ação anulatória ou para redução do excesso, ela pode acontecer dali 4 anos, né? E em 4 anos muda muita coisa economicamente falando, tá? Mas tem que se levar em conta a época da vinculação. Uma outra coisa que pode mudar é a própria situação financeira da vítima, né? Naquele dia onde ele vendeu a caminhonete para salvar a vida do filho, pagando uma cirurgia, ele tinha uma condição X. Passados 4 anos, o sujeito ganha na mega da virada, 300 mil. A situação muda demais, né? Então, o parâmetro que deve ser observado é o parâmetro da época da avença. Claro, claro que posso. Vamos lá. Quando nós falamos do nexo de causalidade, que é o terceiro requisito, né? Nós explicamos assim, e de forma genérica, né? O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade, como o próprio nome diz, é um instituto jurídico e até fático, né? Que você pode entender como uma relação de causa e efeito, tá? Então, aqui no estado de perigo, qual que é o nexo de causalidade? É assim, ó. Só foi celebrado o negócio com manifesta desvantagem porque havia uma causa. Qual causa? A existência de um perigo iminente ou atual de dano grave. Então, o nexo de causalidade, ele liga essa causa, a existência do perigo, a uma consequência, que é a celebração do negócio. Né? Quando eu falo de nexo de causalidade penal no direito, no crime de homicídio, um tiro na testa da vítima. Qual que é a causa da morte? Qual que é a causa? O tiro. Qual que é a consequência? A morte. Né? Quer dizer, só houve a morte porque houve a conduta do réu. É nesse sentido. Não sei se melhorou ou se piorou, Maria Eduarda. Legal. Beleza. Imagina, eu que agradeço. Pois bem, então nós tivemos aí na tela, como requisitos, uma situação de necessidade, iminência de um dano atual e grave, nexo de causalidade entre a declaração e o perigo de dano, a incidência da ameaça sobre a pessoa do declarante ou alguém da sua família, com aquela observação acerca dos não familiares, o conhecimento do perigo pela outra parte, que é a intenção de aproveitar-se da situação difícil da outra parte, a assunção de uma obrigação excessivamente onerosa. Lembrando que se não houver esse excesso, o negócio é considerado normal e válido. Está aí na tela, né? Você está acompanhando comigo. Na sequência, nós temos os efeitos do estado de perigo. O efeito principal do estado de perigo. Tá, antes de entrar no efeito, tem uma perguntinha. Às vezes eu não vejo porque eu estou olhando lá no slide, né? Vamos aqui agora as perguntas. Primeira pergunta. A situação financeira do indivíduo pode interferir na anulação do negócio? Então, e daí, se a pessoa antes precisava, mas hoje ela tem boas condições, ainda assim que era anulação. Na verdade, Pamela, a situação atual financeira da pessoa não influencia em nada. Porque o que interessa
para fins de caracterização do estado de perigo e a consequente anulação do negócio, era o momento no qual se celebrou um negócio jurídico com extrema desvantagem. Né? É como se você tivesse uma alavanca imaginária, né, na hora de você estudar esse caso como juíza, como advogada, é como se você tivesse uma alavanca que parasse o tempo. E essa alavanca ela foi puxada lá quando o negócio foi celebrado. Então a situação atual não interessa. O que vai interessar são os valores e condições da época da celebração. Legal. Aí, mais uma. Valeu, obrigado, Pamela. Se eu te vendi 1 quilo de ouro no começo do ano porque precisava pagar a pensão alimentícia, e o valor do ouro dispara e vale 20 vezes mais, posso entrar com revisão nesse caso? Teria a chance de ter o negócio revertido em meu proveito? Olha, o pagar a pensão alimentícia, ele não se caracteriza como um estado de perigo, né? Essa é a primeira premissa. Pagar a pensão alimentícia nada mais é do que uma obrigação legal e constitucional. Se o sujeito pagou, vendeu o minério hoje, e nós sabemos que a cotação do ouro ela é variável, né? E dali um ano passou a valer 20 vezes mais, eu tendo a pensar que esse vendedor ele não tem direito de ter o negócio revertido ou ter uma diminuição no prejuízo, porque nós estamos diante do mundo, né, no qual existem essas variáveis. Seria talvez, e não sei se eu vou estar pensando de forma consonante contigo, Adeilson, mas seria talvez um outro exemplo assim, olha, eu tinha ações da Petrobras e hoje eu vendi ao valor X. Só que por conta de um revés do mercado, daqui 10 dias elas estão valendo 20x. Eu não vou conseguir reaver, né? Porque é o momento do mercado, entendeu? É nesse sentido. Quebraria, né? Todo tipo de comércio que trabalha com essas variações, né? Não sei se eu te respondi, Adeilson, se eu entendi a questão em primeiro lugar. Professor, Pois não. a minha intenção com essa pergunta seria tentar identificar se a valorização de determinado bem pós-venda, tá, em alguma situação de risco, por exemplo, na pensão alimentícia, se eu tivesse correndo o risco de ser preso e precisasse vender o bem, né? Respeitando o prazo de 4 anos, vamos pensar uma chácara, tá? Eu te vendo uma chácara porque preciso pagar a pensão alimentícia, em tese correria o risco de ser preso. E respeitando o prazo de 4 anos, esse bem teria uma valorização de forma assintosa, de uma forma que me chamasse a atenção para esse bem. Né? Vamos dizer, vamos pegar uma teoria, vendi por 10 e hoje valeria 250 mil. Né? Sim. Isso poderia caracterizar uma revisão judicial ou não? O caso de perigo seria realmente só em situações que envolvem risco de vida? Na verdade, eu diria para você que a situação de risco não necessariamente só risco de vida, mas até que tem o exemplo aqui, né, do rei Ricardo, né, que ele falou lá, um cavalo, o meu reino por um cavalo, né, mas não necessariamente situações de risco de vida, para não fechar o espectro, mas a questão específica da pensão, ela me parece que não caberia no nosso exemplo, no nosso estudo aqui, porque o sujeito ele não está em perigo de ser preso, né? Ele vai ser preso pelo descumprimento de um contrato, pelo descumprimento de um mandamento legal, né? Que é pagar pensão. Mas a par da situação da pensão, né? Para a gente poder ampliar a discussão,
eu acho que a gente pode raciocinar de duas formas. Vou tentar te responder da forma mais completa possível. Se faltar, você me avisa. Imagina que eu simplesmente coloquei uma plaquinha de vende-se lá na minha chácara. Eu não quero mais ter chácara. Para mim, não está mais me satisfazendo. E eu vendi a chácara por, como você diz, por 10x. De repente, dali a pouco aconteceu uma hipervalorização. Por exemplo, um shopping foi colocado ali perto, ou uma obra pública importante, e esse bem passou a valer 250x. Ora, tanto o comprador quanto o vendedor estão de boa fé nesse momento da compra e venda, que foi celebrada há 4 anos atrás. Então, isso tira a possibilidade de o vendedor agora querer receber alguma diferença, né? Então, esse é um primeiro raciocínio. Desculpa, um primeiro raciocínio que nós podemos fazer. Um segundo raciocínio voltaria na questão, por exemplo, de salvar alguém que está doente, enfim, que precisa de um tratamento e tal. E eu vendi por 10, mas eu sei que ela vale mais. Só que para salvar eu vendi por 10, aí volta em toda aquela sistemática de possibilidade de anulação, né? Não sei se eu consegui ser preciso tanto quanto você esperava, Adeus. Legal, estamos juntos. Bom, falando agora dos efeitos, né? Voltando aqui no nosso slide. O efeito principal do estado de perigo, né, é tornar o negócio anulável. Tá aí, nós já vimos, né, o artigo 178.2, ele diz que são anuláveis os negócios jurídicos celebrados por relativamente incapaz, no inciso 1, e no inciso 2, também pelo estado de perigo, tá? Então, veja, a anulação do negócio jurídico, ela traz algum debate doutrinário, né? Porque alguns doutrinadores dizem o seguinte, olha, quando se anula o negócio e devolve as partes ao status quo, né? Você acaba, às vezes, frustrando uma expectativa daquele sujeito que adquiriu o bem, tá? Só que a solução trazida pelo código, ela é interessante no sentido de que, veja, essa expectativa que está sendo frustrada, ela é uma expectativa baseada na má-fé. E o Código Civil não pode, dar guarida, não pode dar abrigo para a má-fé. Só em raríssimos casos, que eu me lembre agora de momento, que o Código Civil ele premia a má-fé, é lá na uso capião extraordinária. Vocês vão ver no 6º e 7º termo. Mas fora isso, o agente que atua de má-fé, ele não pode receber um prêmio da legislação. Daí porque a anulação corresponde a um aspecto de justiça que é muito maior do que aquela expectativa de má-fé que está sendo frustrada, né? E, além da anulabilidade, como nós já falamos, eventualmente é possível uma atuação aí no sentido de redução da desvantagem, né? Sumiu a palavra. Atuar no sentido de reduzir a desvantagem. Mas para que essa redução exista, é preciso que haja boa-fé da outra parte, né? Porque na presença da má-fé, o que o código busca é, num primeiro momento, a anulação. Agora, turma, veja, o livro é uma coisa, a prática é outra. Então, você como advogada, como advogado, defendendo esse pai que vendeu a caminhonete, salvou o filho, mas está amargando um prejuízo de 180 mil reais, né? E o vizinho sabia que estava dando esse tombo. Você entra com ação anulatória. Quanto a isso, não tem conversa. Tem o fundamento legal para isso, 178, inciso 2. E o 156. Agora, no decorrer do processo,
Imagina que o comprador vem e fala assim, eu vou fazer uma proposta. Eu não vou pagar o 250 mil que ela vale, mas eu pago 200 mil. Tá bom, eu complemento o que faltou até chegar aos 200 mil. Quer dizer, eu complemento aí com 130 mil, né? 9 fora. Ora, você, enquanto advogado, advogada, representante da parte, vai olhar para o teu cliente e falar, e aí, o que você quer fazer? O cliente pode dizer, não, se completar 200 mil, eu fico feliz. Ora, as partes redigem um acordo, pode ser lá no escritório, com o advogado da outra parte, redigem um acordo, todo mundo assina, aí vai ver se vai ser o pagamento à vista ou parcelado, enfim, apresenta esse acordo ao juiz e pede a suspensão do processo até o cumprimento do acordo. Normal, tranquilo, não tem problema nenhum. Né? Nada impede que isso aconteça. Então, só queria que vocês entendessem que quando a gente fala, olha, tem ação anulatória, não é algo que vai cair feito um míssil ali, né? E pum, explodiu tudo, é 8 ou 80. Não é isso. A causa admite algumas negociações e conversas que eu sempre lembro para vocês, né? Claro que a vontade do cliente deve ser respeitada, né? Ainda que pareça um baita negócio você recuperar 130 de 180 e o cliente vira para você e fala, eu não faço acordo. Ele se aproveitou de um momento de fragilidade da minha família e eu quero desfazer esse negócio. Ótimo, paciência. Vamos que vamos. Certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Então, adiantemo-nos. Terminado o estado de perigo, nós conversamos sobre a lesão. Né? A lesão, ela é tratada no artigo 157, parágrafos 1º e 2º. Turma, eu tenho percebido, estudando as doutrinas e fazendo questões, uma coisa primeiro que acho que é só no Brasil isso, né? Que as bancas interpretam também a lei, sabiam? E você faz uma questão do CESP, e o CESP tem uma interpretação sobre determinado dispositivo. Você faz uma prova da Fundação Carlos Chagas e a banca tem uma interpretação sobre aquele mesmo dispositivo. E assim sucessivamente. Como se já não bastasse tudo que você tem que estudar, em alguns momentos você tem que estudar o posicionamento da banca com relação àquele aspecto específico do seu estudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque outro dia eu estava resolvendo questões de direito civil, inclusive, desse tema da lesão, e eu percebi que a banca exigia. Pois é. Aí tem o problema das bancas próprias também, né? Que você tem que conhecer o entendimento de cada um dos membros da comissão de concurso, né? Enfim. E daí eu percebi que a única diferença que algumas bancas e alguma doutrina coloca entre a lesão e o estado de perigo é que na lesão, além da inexperiência da parte, também pode ser que a parte esteja numa premente necessidade de salvar. Então a doutrina clássica dizia assim, olha, na lesão, a parte ela está querendo salvar, mas não a si própria, a pessoa da sua família. Ela quer, por exemplo, salvar um negócio que ela tem. Então ela aceita um empréstimo com juros abusivos, tipo agiotagem. Só que a doutrina vem evoluindo, e as bancas, e a própria jurisprudência, para entender que a lesão também se aplica no caso de salvar-se a si próprio ou pessoa de sua família.
Qual que é a diferença para o estado de perigo? É que na lesão não se exige o dolo de aproveitamento do outro. Tá? Então, essa é uma observação inicial, e agora vamos para a leitura do dispositivo, os conceitos e requisitos. Olha só. Ocorre a lesão, artigo 157, tá? Não sei se está aí na tela, vamos ver. Tá aqui, ó. Deixa eu só separar para ficar mais fácil vocês enxergarem. Aí. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, veja, não fala aqui de salvar ou nada nesse sentido, só fala de necessidade, ou por inexperiência, quer dizer, não sabe muito o mundo dos negócios, né? E se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Quer dizer, o sujeito celebrou um negócio com prejuízo. Tá? Depois dos parágrafos nós voltamos. Ora, após a leitura desse dispositivo, acho que fica mais fácil a gente entender aquilo que eu disse agora há pouco. Existe uma interpretação extensiva desse conceito de necessidade que está aí no artigo 157. Que vai desde a necessidade de salvar a si mesmo ou alguém de sua família, até, por exemplo, salvar um negócio, salvar a empresa, enfim, né? Além da inexperiência. Importante entender que não são requisitos cumulativos a necessidade e a experiência. São requisitos alternativos. Necessidade ou inexperiência, né? O espírito que está por trás da lesão, está aí na tela, né? É reprimir essa exploração usurária, né? O conceito de usura é o conceito de uma cobrança de juros manifestamente excessivos, tá? No sentido, então, de evitar que uma parte explore a outra, seja porque a outra está necessitando celebrar o negócio, seja porque a outra parte é inexperiente, tá bom? Então, é claro, né, diferente do erro e da lesão, né, porque no erro o sujeito ignora a realidade ou interpreta a realidade de forma equivocada, isso não ocorre na lesão, tá? Na lesão, o agente, a vítima, entre aspas, né, a vítima sabe muito bem o que está fazendo, mas aceita fazer com desvantagem por conta da necessidade ou por conta da inexperiência, tá? Então, a lesão ela tem dois elementos que nos ajudam a entendê-la melhor. Veja, eu tenho aqui o elemento objetivo, que é um elemento que nós aferimos no mundo dos fatos, concorda? Que é a desproporção exagerada, manifesta, de forma que uma parte obterá um lucro excessivo às custas do prejuízo da outra parte. E é interessante, né, porque a lesão ela é um claro exemplo de um direito civil constitucional. Se nós estivéssemos no direito civil lá do liberalismo, o direito civil olharia para o caso e disse: você tomou prejuízo no negócio? Problema seu, quem mandou você fazer do jeito que você fez? Mas o direito civil constitucional protege as partes, né? Então, esse primeiro elemento tem a ver com a desproporção das prestações. E aí pode trazer como parâmetro, né, uma série de circunstâncias, como tarifa eventualmente pré-fixada na lei. Por exemplo, vocês sabem que a regra dos contratos, em geral, é um juros de 12% ao ano, né? E mais eventuais correções. Mas a parte se compromete a assumir um juros de 150% ao ano.
É manifestamente desproporcional, né? E, além de tudo, pode se tomar o cartão de crédito, realmente, o cartão de crédito ele come a população pelas pernas, né? Só que já foi decidido nas cortes superiores, né, que essa taxa de juros pode ser praticada. É triste, né? E aí abre espaço para a gente conversar da financiarização também, né? Enfim, outros temas que são bem bacanas em relação ao capital financeiro. Vamos lá, Maria Eduarda. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Maria Eduarda e turma. Quem também não entendeu, se eu não me fiz claro, eu vou explicar de outra forma. Agora, presta atenção. Ó. O primeiro requisito exigido para configurar a lesão é que haja uma manifesta desproporção entre as prestações. Então, o sujeito que pratica o negócio por inexperiência e assume uma carga muito grande em relação a outra parte que praticamente só tem benefícios, né? Por exemplo, quando eu empresto dinheiro para uma pessoa a juros, eu não, porque eu não faria isso, tá? Mas você empresta o dinheiro para uma pessoa a juros e cobra um juros de 120%. Quer dizer, a pessoa pegou X, ela vai ter que te devolver 120x. E a pessoa pega esse dinheiro, porque ela ou não conhece as taxas praticadas no mercado, ou porque está em necessidade. Esse é o primeiro requisito exigido para que nós possamos falar em lesão. Que haja um desequilíbrio muito grande, manifesto, exagerado, entre as prestações que cada uma das partes terão que cumprir, né? E como que eu faço para medir se existe um exagero? Aí pode haver parâmetros legais praticados, eu dei o exemplo dos juros de 12%, mas não havendo nenhum tipo de parâmetro pré-fixado, isso cai no conceito aberto, que vai depender da interpretação caso a caso, né? Para nós sabermos se houve uma manifesta desproporção. Tá aí, né? Ó, cabe ao juiz, tá aí na tela. Não sei se melhorou, Maria Eduarda, mas aqui, veja, ó, só para corroborar o que eu falei, ó. Cabe ao juiz, diante do caso concreto, averiguar a desproporção, examinando a existência e acentuado desnível entre as prestações devidas pelos contratantes. Pode ser que o juiz eventualmente necessite de uma perícia contábil para saber se há uma desproporção? Pode, né? E isso tem todos esses aspectos, Adeilson, que inclusive escapam até do nosso conhecimento jurídico, né? Você estuda mais o tema, enfim, conhece melhor, mas diria para você que a média dos estudantes e aplicadores do direito não teriam esse tipo de informação. Então, talvez importante a atuação de um perito, não é? Para dizer, eventualmente, se houve essa desproporção. Agora, é um contrato lá de quatro cláusulas, né? E uma dessas cláusulas diz: incidirá nesse empréstimo juros de 200% ao mês. Ora, eu não preciso de perícia, né? Eu, como juiz, leio ali e falo: opa, tá muito fora, né? Isso, Luiz. Ah, a interpretação mais contemporânea desses dois institutos é que eles são assemelhados, sim. No sentido de que essa necessidade ela abarca tanto uma necessidade negocial, por exemplo, empresarial, comercial, quanto uma necessidade de salvamento próprio, digo, de gente, né, de ser humano. Então pode ser tanto uma necessidade referente a uma pessoa jurídica, quanto uma necessidade referente a um ser humano, né? Essa é a interpretação mais
consentânea com o dispositivo. Embora você não encontre, né, essa explicação aqui no Carlos Roberto, por exemplo. Né, porque você vai ver que ele fala de uma inevitabilidade do contrato. Ele não fala especificamente salvar-se alguém ou membro da família e tal. Mas você vê nas bancas e em alguns julgados uma aproximação desses institutos nessa parte específica. Legal. Muito bom. A par, então, desse elemento objetivo, né, como diria o querido professor Luiz Flávio Gomes, você também precisa, dentro desse elemento objetivo, dar uma lida no artigo 157, parágrafo 1º, que estabelece lá. Deixa eu fazer a leitura aqui, eu já coloco aí também. Cadê? Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Ô, Rafael, tudo bem, cara? Fica à vontade, seja bem-vindo. Então, quando nós vamos estudar a desproporção, volta na pergunta que a Mela fez, né? O que interessa para nós são os valores da época da celebração do negócio jurídico e não a época da ação anulatória, tá? Porque é possível também, né, ação anulatória aqui. Então, o que vai interessar para nós são os índices, valores, parcelas que constaram do negócio quando ele foi celebrado. O que aconteceu depois não vai interessar, tá bom? Por quê? Para que eu tenha uma visão real e assertiva da existência dessa desproporção. Porque como nós estamos conversando, alguns índices do mercado, eles variam muito, né? Então, o que antes, há 4 anos atrás, poderia ser considerado manifestamente desproporcional, pode ser que hoje já não seja mais. Então, é por isso que é preciso olhar na data da celebração do negócio. O segundo requisito é o requisito subjetivo. Vou acertar aqui. O requisito subjetivo, que é a inexperiência ou premente necessidade. Né? Então, a lesão decorre, turma, da falta de paridade entre as partes. Quer dizer, uma das partes está em desvantagem subjetiva, né, no negócio, seja porque não detém a experiência necessária para aquela espécie de negócio que está celebrando, seja porque está diante de uma necessidade. Tá? E é claro que esses requisitos subjetivos são analisados com relação àquele determinado contrato. Porque é óbvio, e está aí a explicação, que uma pessoa ela pode ser inexperiente para determinado tipo de negócio e absurdamente experiente para outro tipo de negócio. Então, eu não faço uma análise global da pessoa, mas sim uma análise com referência àquele negócio em especial. Tá? Então, por exemplo, um jurista, né, que geralmente sabe 99,9% do que existe no universo, pode ser que com relação àquele 0,01% ele desconheça e é justamente ali onde ele toma um prejuízo manifestamente desproporcional. Quer dizer, o juiz, na hora que olha o caso, ele não vai querer saber quantos PhD, livre docência, aquela parte tem. Mas ela se preocupa em saber qual é o seu conhecimento com relação àquele negócio em especial. Pois não, Sueli, quer usar a palavra? Olá. Meu Deus. Acontece. Sem problema. Beleza? Entenderam? Então, a análise é com relação àquele negócio. É como se a gente pegasse uma agulhinha, né? E fosse com aquela pontinha de agulha ali na vida negocial da pessoa para analisar aquele caso. Tá?
Não, nós não vamos pegar a espada da justiça e sair cortando tudo, não. Só a agulhinha para analisar aquele negócio em especial, se o sujeito era inexperiente, se ele estava premido de alguma necessidade, né? E se houve, óbvio, a manifesta desproporção. Então, então ocorre. Não, não. No caso do sujeito fazer negócio inexperiente, nós aplicamos a lesão, Pamela. Tá? A situação de perigo efetivamente travou. Veja se voltou, por favor. Mais ou menos. Será que tá dando para entender? Tá conseguindo me ouvir? Legal. Tá. Então, eu dizia o seguinte, que se existe a marca da inexperiência, nós vamos tratar na lesão. Se eu tenho necessidade de salvar a si próprio ou a outra pessoa, em regra vai ser estado de perigo, tá? Para a gente colocar cada um no seu lugarzinho, tá? Agora, veja, olha que interessante, Pamela e turma, a explicação que o Carlos Roberto dá com relação à necessidade, mas confunde mesmo. Parece até pegadinha do legislador e da doutrina, né? Mas, ó, olha que interessante, olha aqui, tá aqui no topo da tela, ó. A necessidade do contratante, essa é a interpretação do Carlos Roberto, hein? A necessidade do contratante de que fala a lei deve estar relacionada à impossibilidade de evitar o contrato, o que independe da capacidade financeira do lesado. Isso quer dizer o seguinte: eu estou diante de uma inevitabilidade do negócio. Ou seja, eu estou. Vou usar uma linguagem mais coloquial, né? Mas é como se eu estivesse sem opções, sem saída. Eu estou lá com a minha empresa, minha pessoa jurídica, devendo impostos, enfim, e outras dívidas, fornecedores e tudo mais. Fornecedores, porque os impostos você pode eventualmente até negociar, né? Eu estou devendo para fornecedores e eu já não tenho mais crédito junto a eles. Vou no banco, o banco não me abre linha de crédito, porque tudo que é da empresa está penhorado já. E aí eu procuro alguém que faz esses tipos de empréstimos de maneira informal, cobrando juros extorsivos. E na vontade, na necessidade de salvar a minha empresa, eu aceito esse empréstimo com juros extorsivos, né? É claro que na prática quem faz esse tipo de negócio não vai depois no poder judiciário, né? Porque não vai acabar bem, né? Especialmente quando nós estamos falando da figura do agiota, né? Do sujeito que eventualmente até ameaça fisicamente os seus devedores. Mas só a título de exemplo, né? Ou procura uma cooperativa de crédito e a cooperativa fala, olha, para te emprestar isso aqui, eu vou cobrar uns juros que é o dobro do comum. Não, eu aceito. Veja, existe uma necessidade e uma inevitabilidade de escapar desse negócio. Tá? Eu sei que é um conceito um pouco mais trabalhoso de enxergar, de se formar essa imagem mental do que seja, né? Mas, num primeiro momento, que é a regra, que é o clássico do civil, você tem que entender que necessidade vincula-se a essa necessidade de você não conseguir escapar do negócio. Deixando de lado a ideia de salvar alguém e tal. Tá? Eu gostaria que você fixasse essas duas ideias. Primeiro, com relação à necessidade de ter que celebrar o negócio.
estar sem outra opção. E com relação à inexperiência, como nós já conversamos, essa inexperiência ela tem que ser relacionada com aquele negócio em especial. Porque eu não sei vocês, mas no começo, quando eu estudava essa matéria, quando falava inexperiência, automaticamente na minha mente via a ideia, a imagem de um adolescente relativamente capaz, né? Mas não é isso, tá? Além do adolescente relativamente incapaz, nada impede que eu tenha pessoas adultas plenamente capazes que não sejam experientes para determinado negócio, né? Daí a necessidade de você analisar caso a caso. Eu dei o exemplo do jurista, né? E acontece, né? Aconteceu, pelo menos eu tive notícias de caso concreto assim. O sujeito é jurista, altamente gabaritado, conhece tudo da área dele, de direito, mas não sabia nada de investimento. E aí ele investiu naquele esquema lá que a polícia de Belo Horizonte, lá, Federal de Belo Horizonte, está desmantelando. Né, que era um esquema de... Era uma pirâmide disfarçada, na verdade, algo nesse sentido, né? Até teve um jogador de futebol que fez propaganda e tal, e enfim. Então, veja, apesar de ter altíssimo gabarito no que diz respeito ao exercício da sua profissão, quando tratou-se de um assunto de investimento financeiro, não conhecia nada. Tanto que acabou sendo vítima de golpe, né? Então, é nesse tipo de área que nós estamos trabalhando a inexperiência. E tanto que está aí, né, no nosso material, está aí na tela, desculpa, está na tela e está no site lá também, né? Veja, não significa falta de cultura, não é isso, né? Mas é a falta de conhecimento mesmo, contratual ou técnico para determinado negócio. Tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Ótimo. Tá. Nós já vamos encerrando a lesão, né? E se nós conseguirmos terminar a fraude contra credores antes das 9h30 também, a gente encerra por ali, tá? Vejamos agora os requisitos, ou melhor, os efeitos da lesão, né? Tá aqui. Ora, o primeiro efeito, e o mais fácil de enxergar, é que como a lesão é um vício do consentimento, ou seja, a lesão é um defeito que atua na formação da vontade da parte, o resultado principal, o efeito principal, é a anulabilidade do negócio. Tá? Então, o sujeito que praticou o negócio em premente necessidade ou por inexperiência, e a partir desse negócio obteve uma vantagem, ou melhor, um prejuízo manifesto, desproporcional, fora daquilo que é normal do mercado, ele pode valer-se de uma ação anulatória baseada também no artigo 178 e pedir a anulação do negócio jurídico, tá? Então esse é o efeito principal. Agora, se você olhar o parágrafo 2º do artigo 157, o legislador traz uma saída intermediária. Veja, não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, se aquela pessoa que teve um lucro exagerado concordar em diminuir esse lucro em benefício da parte que foi prejudicada, o juiz não declara a anulação do negócio. A gente pode até se perguntar assim, precisava ter um parágrafo desse? Né? Se dentro do processo as partes podem negociarem ou renegociarem e diminuir essa desvantagem,
né? Assim, a princípio parece que não era necessário o dispositivo, mas ele está aqui, bonitinho, e nós devemos estudá-lo e entender que se então aquela parte que está lucrando demais concordar em diminuir o seu lucro em benefício da parte prejudicada, o juiz não anulará o negócio, mas sim determinará esse equilíbrio no contrato. Legal? Isso resulta, né, bem, turma, que está no último parágrafo da lesão, na possibilidade de que você ingresse tanto com a ação anulatória quanto com a ação de revisão. Ou que você, inclusive, possa fazer os dois pedidos no mesmo processo. Ó, você pode cumular os pedidos. Isso quer dizer o quê? Que você vai fazer um pedido principal de anulação. E daí você coloca, mas caso Vossa Excelência não concorde, pleiteia-se a revisão do negócio. Tudo numa tacada só. Olha que bonitinho que fica. Né? Já tinha ouvido falar disso, de cumulação de pedidos? Nunca. É assim, por uma questão de economia processual, o Código de Processo Civil permite, né, que a parte ela cumule mais de um pedido. Né? Pode ser assim, ó, uma acumulação simples, que a gente chama, né? Por exemplo, assim, eu quero o reconhecimento da paternidade e o pagamento de alimentos. Eu não preciso entrar com uma ação de paternidade de um lado e uma de alimentos do outro. Eu faço tudo numa coisa só, né? E nesse nosso caso aqui é uma acumulação alternativa, né? Porque eu quero a anulação do negócio ou a revisão do contrato. Tudo num processo só, numa ação só. Né? Tranquilo? Fácil? Podemos dar sequência? Então vamos lá. O próximo tema, acho que está tudo aqui, né? Ou não? Não, vou ter que abrir uma telinha nova. É jogo rápido, tá? Enquanto eu vou abrindo, eu vou já explicando. Presta atenção. Vou parar aqui um pouquinho. Nós vamos conversar agora sobre o tema da fraude contra credores. Veja, a fraude contra credores, ela também está situada dentro do âmbito dos defeitos do negócio jurídico, tá? No entanto, uma diferença importante que nós temos da fraude contra credores com relação ao erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, é que na fraude contra credores eu não tenho um vício da vontade. É dizer, o agente que pratica o negócio em fraude contra credores, ou com fraude contra credores, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Diferente lá dos outros defeitos que atuam na manifestação de vontade. Aqui não. Aqui o sujeito está manifestando a vontade exatamente como ele quer. Só que essa vontade, ela tem por objetivo prejudicar direito alheio. Logo, essa vontade dolosa, maldosa, ela não pode ser abarcada pelo Código Civil. Ana, eu acho que está na aula 13 ou na 12. Acho que está na aula 12. Fraude contra credores. É isso, pessoal? Quem já achou ou ninguém achou ainda?
A de hoje a prescrição é decadência. Mas eu tenho quase certeza que eu já havia postado. Vamos lá, então. Deixa eu só abrir aqui, o enfio.edu.br. Deixa eu ver o que eu aprontei lá. Só um instantinho. Parece que eu estou abrindo o ambiente conhecer aqui, não? Tá no slide, já bom. Se bem que não tá demais, o meu ambiente conhecer é igualzinho de vocês também. Né? Vejamos. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Direito Civil 2021. Segundo bimestre. Termo, invalidade. Né? Então, o professor, ele pirulitou e não colocou esse material aí. Tá? Peço mil desculpas. Eu pulei da lesão, da coação, lesão, estado de perigo, direto para prescrição. Até porque lá está material 1 e material 2, eu também vou renomear aquilo depois, tá? Mas acompanha comigo aqui na tela, que você vai ver que é muito tranquilo de entender, tá? E eu prometo que hoje ainda eu já coloco lá. Inclusive com material de apoio e tudo mais, né? Do jeito que a gente sempre fez. A lesão, então, eu dizia... Beleza, obrigado pela compreensão, tá, turma? A lesão, como eu dizia para você... A lesão, não. Respira. A fraude contra credores, como eu dizia para vocês, ela é diferente do lesão, estado de perigo, coação, erro e dolo. Por quê? Porque nesses 5 que eu falei, existe um problema na formação da vontade da pessoa. Seja por um equívoco próprio, seja por um equívoco provocado, seja por uma ameaça, por inexperiência, por uma situação de perigo. Na fraude contra credores, o fraudador, vamos chamá-lo assim, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Quer dizer, a mente dele está perfeitamente formada, no sentido da ideia, né? Está perfeitamente formada. Daí porque nós não chamamos a fraude contra credores de vício da vontade. Nós chamamos de vício social, porque atua contra a sociedade como um todo. Então, se você fosse fazer um gráfico mental, um mapa mental, você faria assim, ó, o gênero, defeitos do negócio jurídico. Primeira espécie, defeitos da vontade. Segunda espécie, defeito social. Tá? Muito bom. Então, você vê aí na tela, né? E eu prometo que agora nós vamos tintim por tintim. Olha que interessante. Tá aqui. Opa, tá aqui, ó. Ele está no rol dos defeitos, né? Mas não como um vício do consentimento ou da vontade, mas como um vício social. Então, a vontade manifestada corresponde exatamente ao desejo dele, mas é exteriorizada com a intenção de prejudicar terceiros. Quem? Os credores. Tá? E aí, agora eu peço que você me ouça com bastante atenção, que eu vou te explicar com as minhas palavras e você vai ver que é exatamente o que está aí
O sentido é o mesmo do que está na tela. Ora, nós sabemos que quando uma pessoa deve, é devedora, né? O que responde pelas dívidas é o patrimônio do devedor. E aqui, patrimônio, você conta tudo, né? Todas as relações jurídicas. Porque você pode dizer assim, professor, eu devo 50 lá na loja, eu vou lá e tiro uma nota de 50 da carteira e pago. E daí eu te digo, tá, mas esse 50 não saiu do seu patrimônio, né? Então, o que responde pelas dívidas é o patrimônio. Pois bem, no caso de o devedor não cumprir com a sua obrigação e não pagar no momento oportuno, ou seja, quando foi combinada a data do pagamento, o credor ele pode se valer de ações de cobrança, né? E nessa ação de cobrança, o juiz vai buscar no patrimônio do devedor o valor necessário para pagar o credor. Tudo ok com essas ideias, né? São coisas bem básicas que nós já conhecemos há muito tempo. A fraude contra credores, ela se insere justamente nessa operação. Por quê? Porque o devedor, sabendo que o seu patrimônio vai ser buscado para pagar o crédito, ou os créditos, o que ele faz? Ele esvazia o patrimônio. Ele faz negócios simulados, lembra que ficou devendo? Ele faz negócios simulados, que não são reais, para esvaziar o patrimônio. Exemplo fácil de enxergar. Ele, por exemplo, faz uma doação de uma casa para um terceiro, vende outro bem com valor muito abaixo do mercado para outro. Ou ele paga um determinado credor antes do prazo. Ora, isso tudo demonstra que esse devedor ele não quer pagar os seus credores. Ora, quando ele paga um devedor, um credor, cuja dívida nem venceu ainda, quer dizer que ele está escolhendo para quem vai pagar? Ele não pode fazer isso. Ele tem que pagar conforme a ordem cronológica das suas obrigações. Né? Então, a fraude contra credores é justamente essa operação, na qual o devedor, sabendo que será cobrado no seu patrimônio, tira os bens, esvazia o patrimônio, no sentido de não pagar os seus credores. Simulando negócios que transferem o seu patrimônio para ficar zerado e não pagar ninguém. Ficou clara essa ideia inicial? Sim ou não? Legal, né? É fácil, é tranquilo essa matéria. Agora veja. Que bacana essa informação. Como diria um personagem do Chico Anísio, né? Veja, veja, veja. Ele fazia assim com o dedinho. Ó, o devedor insolvente, que é o alvo dessa situação. Já ouviram falar dessa expressão insolvência? Ou insolvente, né? Não tem nada a ver com thinner, não, né? Ou outros solventes aí que a gente usa, né? Água rasa e tal. A insolvência de uma pessoa quer dizer o quê? Que ela tem mais dívidas do que patrimônio. Tá? Quando você diz fulano está insolvente, você está dizendo que essa pessoa deve mais do que o patrimônio que ela possui. Né? Então, quando eu estou diante de um devedor que já está insolvente, quer dizer, ele já tem mais débitos do que patrimônio, e ele ainda assim pratica atos de esvaziamento do patrimônio, fica muito evidente, não é? Que ele está buscando não pagar ninguém. E quando o sujeito é insolvente,
e negocia seus bens, na verdade ele está negociando bens que não são dele mais. Concorda? Porque se o patrimônio responde pelas dívidas, ele tem mais dívida do que patrimônio, o patrimônio já não é dele mais. O patrimônio deverá ser usado para pagar as dívidas, né? Mas, além do insolvente, é possível também falar de fraude contra credores daquele devedor que, praticando esses atos de disposição patrimonial, foi reduzido à insolvência. Então, ele devia 500 e ele tinha 600 de patrimônio. Ele começou a desviar os seus bens e ele se tornou insolvente, porque o seu patrimônio ficou menor do que as dívidas, tá? Então, a fraude contra credores se aplica com relação ao devedor insolvente ou reduzido à insolvência pelo desvio de patrimônio. Porque imagina um sujeito que nem o... Vamos pegar um cara aí que tá quebrado. Um cara tipo Jeff Bezos, da Amazon. Né? Uma judiação, né? Coitado. Diz que ele não estava sabendo se ia conseguir jantar essa noite. A gente até movimentou uma vaquinha aí para ajudar o Jeff Bezos. É o homem mais rico do mundo, né, turma? Imagina o Jeff Bezos, ele deve $1 milhão para um credor em especial. E daí o Jeff Bezos fala, eu tenho aqui um Bugatti na minha garagem, mas eu vou dar ele de presente pro meu sobrinho no Natal. E ele pega e doa esse patrimônio. Putz, aquele cara que tem uma duplicata de R$1 milhão, será que ele vai poder falar que o Bezos está praticando fraude contra credores? Óbvio que não, ele tem patrimônio de sobra, né? O exemplo que eu estou dando para vocês, que é assim, o superlativo, né, que é o cara mais rico do mundo, é para mostrar para vocês o seguinte, que se o devedor, mesmo dispondo de parte do seu patrimônio, continuar solvente, isso aqui você esquece, não se aplica, tá? Esse instituto da fraude contra credores é a proteção dos credores contra aquele devedor insolvente ou reduzido à insolvência. Tá bem claro isso, turma? Para a gente ficar em pratos limpos? Beautiful. Então vamos. Vamos que vamos. Ó, a fraude contra credores, ela consta, é ótimo, ela conta com 2 elementos importantes, né? Que são eles. Tá aqui na sua tela, vem comigo. Os 2 elementos são um elemento subjetivo, chamado, do latim, consilium fraudis. Quer dizer o quê? Numa tradução livre, seria conluio fraudulento, né? Ora, quando eu digo para vocês que o devedor está transferindo o patrimônio, ele tem que estar transferindo para alguém, né? Não fica jogado no mundo. Não existe, turma, não existe direito sem titular, né? Então, para que eu tenha a fraude contra credores, essa operação de desvio patrimonial, tem que estar indo para um terceiro, né? Então, eu tenho a figura do credor, a figura do devedor e a figura do terceiro que recebe o patrimônio. Só que, veja, para que eu possa falar em fraude contra credores, eu preciso que esse terceiro esteja de má fé. Olha aí que interessante. O terceiro, então, tem que estar em conluio com o devedor. Famoso 3 cantos, né? Está ajudando o devedor a prejudicar direito alheio. Legal? Que nós chamamos, então, de consilium fraudis. É a má-fé do devedor
a consciência de prejudicar o terceiro, não é? E a atuação dolosa, não é? Interesse de prejudicar o credor e a atuação dolosa também de um terceiro, tá? E aí você pode se perguntar: eita, nós. E aí você pode se perguntar: como é que eu vou medir a existência da boa ou má fé desse terceiro que negociou? O artigo 159 ele traz a solução, né? Veja, a má fé nesse caso ela é presumida quando a insolvência do alienante for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Nós já cansamos de falar aqui, né? Que sempre que a parte vai adquirir um bem, é de bom tom que pesquise a história do bem, a história do vendedor, né? A história jurídica, né? Do vendedor, para saber onde está entrando, para não entrar mal, para não ficar ruim na foto. Então, veja, imagina que esse fraudador, ele está dispondo dos bens dele, mas lá no cartório de protestos, né, do tabelionato, ele já tem 30 títulos protestados. Quer dizer, ele já não pagou 30 credores. E mesmo assim, você ainda vai arriscar comprar essa casa dele? Parece que ele está querendo dar o pinote na praça, né? Ou então, você vai até o cartório, no fórum, né? Acho que alguns tribunais você consegue até fazer eletronicamente. Você vai em alguns cartórios e pede uma certidão de ações que existam contra o vendedor do bem, que é o fraudador. E lá você vê que já existem algumas execuções contra ele. Também é indício de que ele não está querendo pagar as pessoas que são credoras dele, né? Então, esse é um bom exemplo. A insolvência notória. Notória não quer dizer que está na boca do povo, né, pessoal? Embora em cidades pequenas, vez por outra, você ouve o comentário, né? Conhece fulano? Ih, tá quebrado. Tá devendo tanto na praça. Mas não é em todo lugar, né? Num grande centro, isso não existe. E um outro motivo pelo qual se presume a má-fé é quando o terceiro que está negociando com o fraudador, ele tenha motivos para conhecer essa má-fé. Ou melhor, para conhecer a insolvência. Veja, por exemplo, membros da mesma família, né? Pessoas com amizade próxima, parentesco próximo. Então, eu estou desviando patrimônio e eu quero desviar para o meu tio, né? Ora, é muito possível que o meu tio saiba que aquilo é parte de um esquema para prejudicar outras pessoas. E assim sendo, o código presume a má-fé. Tá? Então, esse é o primeiro requisito, que haja má-fé do fraudador e a má-fé do terceiro com quem ele negociou. Tá? O segundo requisito é um requisito de ordem objetiva, que é o eventus damini. É o evento danoso, né? Não é danado, é danoso. Quer dizer o quê? Nossa, desculpa. Que houve a insolvência do devedor. Quer dizer, o devedor não tem mais capacidade de pagamento. Tá? É isso que nós estamos dizendo. A partir dos desvios patrimoniais, o devedor perdeu a sua capacidade de pagamento. Legal? Até aqui, tudo em ordem? Sim ou não? Beleza, obrigado. É claro, né, turma, que a gente dá o exemplo aqui com 3 pessoas, né? O credor, o devedor e o terceiro de má-fé. Na vida real, se o sujeito vai fazer algo nesse sentido, quer dizer, ele já não tem muita boa índole, né?
E se ele resolve fazer uma fraude dessas, é claro que ele vai fazer de um jeito que ele consiga afastar o bem dele o máximo possível, né? Mas sem perder, claro, essa possibilidade de depois reaver o bem, né? Então fica longe dos olhos, mas dentro do coração, né? Porque vamos supor que ele transfere o patrimônio de má fé para um terceiro, o terceiro está de má fé também, né? Aí a dívida prescreve, o tempo passa, aí o fraudador fala para o terceiro, beleza, já me livrei lá da dívida, estou pagando aqui a tua comissão porque me ajudou, agora faz a transferência de volta do bem para mim. E o terceiro pode simplesmente dizer, não, não faço. E aí, né, o fraudador vai até o Poder Judiciário e vai falar, olha, excelência, eu fiz um negócio para prejudicar o meu credor lá e agora ele não quer me devolver o bem, quer dizer, não vai ter condições, né? Por isso que são negócios, eu digo assim, bem amarrados entre pessoas que confiam umas nas outras. Porque senão você está provavelmente jogando o bem pela janela, né? Tá certo? Então veja lá o artigo 158, né? Ó, e vamos que vamos, talvez eu vá um pouquinho só além das 9h30, tá? Veja lá o artigo 158, ó. Você pode, então, anular o negócio, né? Feito com fraude contra credores, desde que você seja credor quirografário. Credor quirografário. O que quer dizer isso? Rapidamente. Olha só que interessante. Quando você é credor, você pode ser credor comum ou credor com garantia, né? Se servir para alguma coisa, eu gosto de lembrar daquela festa folclórica, né? Do boi garantido e do boi caprichoso. Então eu tenho o credor garantido e o credor caprichoso. O credor garantido é aquele que tem uma hipoteca, uma fiança, né? Um penhor que tem garantias a seu favor. Então esse credor ele é especial, por assim dizer. E o credor caprichoso, ou também chamado de quirografário, é aquele que não tem garantia nenhuma. É o credor comum. Por que só o credor quirografário pode entrar com essa ação anulatória por fraude contra credores? Justamente porque ele não tem garantia, né? Ora, se eu sou credor, tenho uma hipoteca e percebo que o devedor está se desfazendo do patrimônio, o que eu faço? Eu executo a hipoteca. Agora, se eu sou um credor comum, sem garantia nenhuma, e vejo lá que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio, se eu não tivesse esse recurso da fraude contra credores, eu ficaria a ver navios, né? E o mundo dos negócios não prosperaria tanto quanto prospera hoje, porque os credores comuns ficariam desguarnecidos, né? Então, é o credor quirografário. Agora, é qualquer credor quirografário? Não. Olha a importância dessa aula, hein? Não é qualquer credor quirografário, qualquer credor comum, mas só aqueles que já eram credores quando o devedor estava em estado de insolvência ou foi reduzido à insolvência. Ficou claro isso, turma? Sejam sinceros, não vai só falar assim, só para eu ir avançando com a matéria, não. Vai, me ajuda aí. Se entenderam, ótimo, mas se não, pergunta, tá? Então vamos lá. As pessoas que podem ser autoras dessa ação anulatória, que recebe o nome de ação pauliana, tá? Que eu já vou explicar o porquê. Mas os legitimados para essa ação anulatória são aquelas pessoas que são credores comuns, ou seja, sem garantia. Ele tem lá um cheque, ele tem uma nota promissória, um contrato,
mas não tem garantias que deem sustentação para esse crédito. E, além de ser esse credor comum, quirografário, cronologicamente, ele já tem que ser credor quando o sujeito estava, antes do sujeito tornar-se insolvente ou após a chegada dessa insolvência por atos que praticou. Então, vou dar exemplo na linha do tempo. Eu tenho um crédito de 1.000 e o meu devedor ele tem um patrimônio de 2.000. Eu sou credor hoje, 19 de maio de 2021. No dia 20 de maio de 2021, o meu devedor ele pratica atos que reduzem o patrimônio dele a 600. Então, 600 é menos até do que ele me deve. Quer dizer que 400 eu já perdi, né? Beleza. E a vida continua. No dia 22 de maio, ele contrai uma nova dívida com outra pessoa. O que eu quero explicar para vocês é que eu posso entrar com ação, porque eu já era credor à época da insolvência. E aquele novo credor, ele não pode entrar com ação, porque ele chegou depois. Se ele chegou depois da insolvência, ele não pode alegar que foi enganado ou prejudicado. Ora, o que o legislador diz para esse novo credor é o seguinte: por que você não pesquisou a vida financeira do cara? E agora você fez um negócio mal feito e quer receber, né? Ou quer anular o negócio. Então não consegue. Então é nessa linha do tempo que eu gostaria que vocês entendessem, tá? O instrumento processual, ele recebe o nome de ação pauliana. Desculpa, Maria Eduarda, eu não sei se ficou claro, se ficou mais fácil de compreender com essa linha do tempo. Maravilha, eu que agradeço. Então, o instrumento processual adequado é chamado de ação pauliana ou ação revocatória. Né? Tá aí um exemplo, uma explicação histórica, né? É porque recebe esse nome de pauliana porque é em homenagem ao pretor Paulo, que era um juiz lá da Roma antiga, tá? E ele que introduziu esse instituto no direito romano. Nós estamos falando de uma sistemática aqui que tem pelo menos 2.000 anos de existência, né? Beleza. Então tem a natureza jurídica, acho que isso aqui não nos interessa, né? E nós podemos já partir encaminhando para o final desse estudo para falarmos de quem pode ser autor dessa ação pauliana, tá? Veja, quem pode ser autor? Primeiro, os credores quirografários, já explicamos. Em segundo, para reforçar o que eu disse, ó, só aqueles credores que já tinham crédito quando aconteceu a alienação fraudulenta. Quem veio depois da alienação fraudulenta não pode entrar com ação, tá? Então, são os credores comuns, quirografários, que já tinham esse crédito quando da realização do esvaziamento patrimonial. Tá certo? Legal. Então, esses podem ser autores da ação. Você sabe, né, que num processo você tem legitimidade ativa, legitimidade passiva. Nós estamos falando agora da legitimidade ativa, tá? Como eu disse para vocês, o credor que tem garantia, o credor garantido, não é comum que ele possa entrar com essa ação. Agora, se os atos de disposição patrimonial, ou seja, o desvio de patrimônio realizado pelo devedor, se isso prejudicar a garantia propriamente dita, aí o credor, mesmo tendo garantia, ele pode entrar com ação anulatória. Por quê? Porque a sua garantia está sendo diminuída, né? E só para que fique claro, eu peço até desculpa por falar o óbvio, quando eu estou falando aqui o tempo todo de anular,
vai entrar com ação para anular o negócio, vai anular o negócio. Qual é o negócio? Entre o devedor e o terceiro de má-fé, né? Que está sendo o instrumento para esvaziar o patrimônio do devedor, certo? Não é anular o crédito eu quero receber, não quero anular, né? Muito bom. Por outro lado, quem vai ser réu dessa ação? Opa! Quem que vai estar no polo passivo? Tá lá no artigo 161, né? Tá aqui na tela, ó. Contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. Então você vai perceber que sempre eu vou ter pelo menos dois sujeitos no polo passivo, né? O devedor e o terceiro que com ele celebrou o negócio, estando de má fé especialmente, né? Tá certo? Então eu vou ter sempre aquilo que é chamado de litisconsórcio passivo. Já ouviram falar essa palavra litisconsórcio? Sim ou não? Olha como que é fácil, Maria Eduarda e turma. Litisconsórcio é uma pluralidade de réus ou uma pluralidade de autores. Então eu posso ter um litisconsórcio ativo, vários autores litigando juntos contra um réu em especial. Ou eu posso ter um litisconsórcio passivo, um autor contra vários réus. Tá? Então, no caso da fraude contra credores, da ação pauliana, eu terei invariavelmente um litisconsórcio passivo, não é? Porque vai o devedor e o terceiro sempre na ação. Porque não traria resultado prático se eu só demandasse o devedor, né? Porque o terceiro está na posse e na propriedade, eventualmente, do bem que foi alienado. Então, como é que eu chegaria até ele, né? O caminho mais fácil para eu chegar até ele é colocando-o como corréu do devedor, né? Requerido, na verdade, mas a gente pode usar o réu também. Então, é nesse sentido. Eu acho que no sentido de não me estender para além daquilo que nós combinamos, né? Aqui tem outros detalhamentos, mas eles não vão nos prejudicar caso nós não conversemos, tá? É claro que vocês vão fazer a leitura disso e tal, mas veja, ó, é nulo o processo, desculpa, eu estou apontando com o dedo aqui na minha casa, ó, é nulo o processo em que não foi citado como litisconsórcio necessário. Na verdade, até se você entrar só contra o devedor, você já vai até ter aí a impossibilidade do seu processo prosseguir, porque a lei exige que esteja o devedor e o terceiro, né? Turma, alguma dúvida? Tranquilão?